E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça na terceira parte da nossa série sobre os elementos do clima. E o foco agora? A precipitação. Vamos destrinchar a formação, os tipos e os métodos super precisos que a gente usa para medir tudo isso. A ideia aqui é entender como a atmosfera funciona como uma verdadeira fábrica, uma máquina complexa e incansável que produz e distribui água por todo o planeta. Para começar a aquecer os motores, pensem um pouco nessa questão. Como exatamente aquele vaporzinho invisível acaba virando uma tempestade violenta e destrutiva? A mudança de escala que acontece aqui é simplesmente absurda. A gente parte de moléculas microscópicas que os nossos olhos nem conseguem ver, até chegar naqueles eventos meteorológicos colossais que descarregam uma quantidade assustadora de água e energia em cima das cidades. É justamente esse mecanismo que vamos desvendar agora. Nosso roteiro de hoje passa rápido por 5 pontos. Primeiro, a ciência da formação. Depois, a classificação dos hidrometeoros, os tipos de precipitação atmosférica, a pluviometria, que é a arte de medir tudo isso, e, por fim, a importância crucial desses dados. Então, bora para o ponto 1. A ciência da formação. Como passamos de vapor a gotas de água. Pensem na atmosfera como uma fábrica gigante de nuvens. E quem é o motor dessa fábrica? A radiação solar, claro. O Sol esquenta a superfície da Terra, a água dos oceanos e dos rios evapora e esse ar quente sobe. Conforme ele vai ganhando altitude, ele encontra uma pressão atmosférica cada vez menor. E é essa queda de pressão que permite que o vapor se expanda, esfrie e comece a condensar, formando aquelas massas nebulosas imensas que a gente vê no céu. Mas olha só que ironia interessante. Não é tão simples quanto parece. Para o vapor se juntar e formar uma gota de forma 100% espontânea, o que a galera da ciência chama de nucleação homogênea, a gente precisaria de um ar completamente puro e uma umidade absurdamente alta. Como isso é praticamente impossível na natureza, o vapor de água precisa de uma ajudinha. Ele depende de sujeira. Isso mesmo, pequenas impurezas ou aerossóis no ar servem de núcleo para a água começar a condensar em volta. Mas como essa gotícula invisível vira um temporal? É aí que entra o processo de Langmuir, uma reação em cadeia fascinante. É o seguinte, correntes de ar jogam a umidade para cima. As gotas que conseguem ficar maiores acabam se quebrando por causa da turbulência. E aí vem o pulo do gato, a colisão coalescência. Essas gotículas fragmentadas trombam umas nas outras, se fundem, crescem muito rápido e geram uma reação em cadeia incontrolável que forma um aguaceiro em pouquíssimo tempo. Trazendo isso para o mundo real, a gente tem a nuvem nimbostrato como o exemplo perfeito dessa teoria em ação. Sabe aquela chuva chata, contínua, que fica caindo por horas e cobre a cidade toda? É exatamente esse processo de colisão e reação em cadeia acontecendo de forma constante e generalizada lá em cima. O que nos leva para a seção 2, classificando os hidrometeoros, ou a verdadeira taxonomia da água. Porque, cientificamente falando, não é tudo simplesmente água caindo. A meteorologia tem uma régua bem rígida para isso. Para ser oficialmente classificada como chuva, a gota tem que ter mais de 0,5 centímetro. Se for menor que isso, é chuvisco. Congelou e formou uma pedra maior que 0,5 centímetro, granizo. Tem os cristais ramificados, neve. E ainda temos o orvalho e a geada, que nem chegam a cair das nuvens porque já condensam ou sublimam direto na superfície do carro ou da grama. E é muito louco notar que, de vez em quando, o ser humano tenta dar uma manipulada nessa fábrica de chuva. É o estímulo artificial. O pessoal usa aviões para jogar soluções salinas em nuvens quentes ou gelo seco nas nuvens frias. O objetivo é literalmente fornecer aquelas impurezas microscópicas que a gente comentou antes para forçar o início daquela reação em cadeia e fazer chover de propósito. Ponto 3. Tipos de precipitação atmosférica. Vamos olhar para as dinâmicas de larga escala. Aqui, a gente tem um contraste gigantesco. De um lado, a precipitação frontal. Ela acontece quando massas de ar com temperaturas diferentes dão de cara uma com a outra, tipo uma frente fria empurrando ar quente. Isso gera uma chuva longa que pega grandes áreas. Do outro lado, a precipitação convectiva, que é a clássica chuva de verão. O solo esquenta muito, joga o ar para cima com uma violência absurda e o resultado são tempestades muito intensas, porém curtas, geralmente com raios e granizo. Visualmente, uma tempestade convectiva é cinematográfica. É aquela nuvem cúmulo-nimbo que cresce verticalmente, parecendo uma torre infinita no céu.
O ar quente e úmido é arremessado para o alto com tanta força que logo em seguida descarrega um volume brutal de água de forma superconcentrada bem ali embaixo. O que puxa o nosso ponto 4, pluviometria. A arte de medir tudo isso. A pluviometria é a ciência metódica de calcular exatamente o quanto choveu. E para fazer isso funcionar em qualquer lugar do mundo, existe um padrão. Os meteorologistas imaginam uma superfície totalmente plana, horizontal e impermeável, com a área exata de 1 metro quadrado. É com base nessa unidade de medida que a gente consegue ter dados mundiais que conversam entre si e fazem sentido. Para fazer essa conta na prática, entra em cena o pluviômetro. Ele tem um funil de captação esperto que impede a água de evaporar depois de cair. Junto com ele, usa-se a proveta pluviométrica. E a sacada de mestre do design é que a marcação dessa proveta já é calculada matematicamente com base no tamanho do funil. Então, na hora que a água cai lá dentro, a leitura já sai prontinha, direto em milímetros. E tem um detalhe na tecnologia usada que muda tudo. O pluviômetro padrão é de leitura direta. Ele só diz o volume total acumulado que caiu num período. Mas o pluviógrafo eleva o nível do jogo. Ele é um instrumento que registra um gráfico de forma autônoma. Então, além do volume, ele mostra a intensidade e a duração exata da chuva minuto a minuto. Agora, para colocar as coisas em perspectiva, pensem nesse número, 600 mil. Sabendo que cada milímetro medido equivale a 1 litro de água por metro quadrado, se a leitura marcar só 60 milímetros de chuva, a gente está falando de assustadores 600 mil litros de água sendo despejados em cima de um único hectare. É um peso físico gigantesco que a natureza joga no chão. O que nos leva para o último ponto, o ponto 5, a importância dos dados para fechar o ciclo. É fundamental entender que medir a chuva não é só para saber se a gente leva ou não o guarda-chuva. Esses dados são a base matemática do nosso balanço hídrico. É com eles que os especialistas sabem a diferença entre a água que entra no solo pela chuva e a água que sai pela evaporação. Sem isso, a gente não conseguiria projetar barragens, evitar enchentes nas cidades ou proteger plantações inteiras administrando risco agrícola. Então, eu deixo essa provocação final para a gente refletir. Com o clima ficando cada vez mais imprevisível, como entender os bastidores dessa enorme fábrica de chuva pode nos preparar para o futuro das cidades e da nossa alimentação? Saber de onde a água vem, como ela cai e medir seu impacto é, sem dúvida, o conhecimento mais valioso para as próximas décadas. Espero que essa análise tenha deixado os pingos nos is sobre a complexidade que acontece acima das nossas cabeças. Um abraço e até a próxima!